A história começa depois que 3 guerreiros, Eric, Goran e Luck, acabaram de terminar a Batalha Colossal. Eric se pergunta se tudo acabou, e Goran confirma que os demônios recuaram. Eles não derrotaram o Rei Demônio, mas o deixaram bem machucado. Eles arrancaram um braço dele, então Eric duvida que o Rei Demônio tentará algo por um tempo. Isso significa que os 3 finalmente poderão ir para casa. Luck está um pouco distraído, pois está obcecado com o braço decepado do Rei Demônio, e se pergunta se pode convertê-lo em mana. Luck está pensativo sobre como fazer isso, e Goran aponta que é por isso que Luck nunca consegue uma namorada. A longa batalha finalmente acabou, então o cara está pronto para se despedir desse sombrio abismo dimensional. Eric está um pouco chateado porque perdeu o nascimento de seu filho, e Goran se preocupa que sua filha tenha esquecido como ele é. Lux diz que as preocupações nunca acabam quando se tem uma família, então ele ficará solteiro. Goran diz a ele que ter uma família esperando por você é uma coisa maravilhosa, e é por isso que ele e Eric puderam continuar lutando. Eles dizem a Luck que ele deveria se apressar e formar sua própria família, mas o momento deles é arruinado. Uma horda enorme de demônios aparece, e Goran não acredita que ainda haja tantos deles. Goran e Eric são heróicos como sempre, declarando que é hora de partir para a Carnificina. Infelizmente, Luck sabe que eles já estão exaustos da batalha. Eles nunca sobreviverão a um confronto direto, então Luck tem que bolar um plano. Ele diz aos caras para deixarem tudo com ele para que possam escapar, e ele cria vários círculos mágicos. Os caras não acreditam no que ele está dizendo e se recusam a deixá-lo para trás. Luck tem que lembrá-los que o Rei Demônio ainda não foi derrotado. Assim que ele se levantar novamente, eles precisarão da força do herói. Goran diz que isso não tem nada a ver com ele como um simples guerreiro, então ele também ficará para lutar. Luck o impede e o lembra que ele tem uma família esperando por ele. Luck não espera pela resposta deles e simplesmente usa a magia da terra para separá-los e mantê-los fora de perigo. Os caras dizem a ele para cancelar o feitiço porque se recusam a deixar Luck sozinho. Luck não os ouve e em vez disso pensa sobre por que está fazendo isso. O cara disse que suas famílias eram o que o sustentava na batalha, e para Luck, esses 2 caras são como família. Ele promete que os alcançará em breve e os lembra que eles sabem o quão teimoso ele pode ser. Tê-los por perto seria muito distrativo, então Luck implora para que eles vão. Eric e Goran sabem que nenhum humano poderia sobreviver a uma batalha como essa, e se eles partirem agora, significaria o fim da vida de Luck. Os caras tentam desesperadamente quebrar a barreira, mas Luck finalmente os envia, e eles só podem dizer para ele não perder a vida. Com seus amigos seguros, Luck se vira para enfrentar os demônios. Ele os provoca enquanto prepara um feitiço, e diz a eles que não será fácil passar por ele. Momentos depois, vemos que Luck derrotou uma montanha de demônios, mas eles continuam vindo. Luck mal consegue respirar neste ponto, pois atingiu seu limite. Infelizmente, as coisas só pioram para ele, pois ele é capturado por um general demônio. Ele usa uma habilidade nele, e Luck percebe que sua força vital está sendo absorvida. É um movimento chamado Toque de Dreno, e também leva a maior parte de sua mana. Luck está em péssimas condições, mas consegue virar o jogo contra o demônio. De alguma forma, ele usa o Toque de Dreno de volta nele, e destrói o general demônio. Luck explica que sua habilidade de aprendizado permite que ele aprenda qualquer feitiço usado contra ele. Ele está aliviado porque o curto tempo que ele acabou de comprar permitirá que ele recupere sua saúde e reabasteça sua mana. Luck encara a horda gigante de demônios e declara que sente que poderia lutar por anos. Algum tempo depois, vemos que Luck ainda está na mesma batalha, e ele se pergunta há quanto tempo está lutando. Já se passaram pelo menos alguns meses, mas Luck perdeu a noção do tempo. Ele tem lutado contra demônios sem parar, a cada segundo do dia, sem uma única pausa. Sempre que ficava com sono, ele simplesmente lançava um feitiço em si mesmo chamado Marionete. Usando esse feitiço, seu corpo continuaria lutando enquanto ele dormia. Fazer isso por tanto tempo faz com que Luck sinta que não é mais humano. Meses depois, Luck fica em choque ao se perguntar se finalmente derrotou todos os demônios. Infelizmente, a batalha não acabou, pois um ataque quase o eviscera. Veio do Rei Demônio, e Luck diz que a besta finalmente se recuperou. Luck pensou que levaria vários anos, mas fica feliz em acabar logo com isso. Luck decide lutar de perto, para que possa impedir o Rei Demônio de usar sua magia de fogo. Ele tenta usar o Toque de Dreno, mas não funciona, e o Rei Demônio o atinge com uma lâmina amaldiçoada. Esta ferida é mais séria do que Luck pensava, então ele precisa se recuperar logo. Infelizmente, Luck tem que bloquear um ataque, e isso estilhaça sua espada. Luck está em uma situação difícil, mas lembra a besta que ele é um feiticeiro, então não precisa de uma espada. Luck lança um feitiço chamado Fogo Infernal Aprisionador, e ele engolfa o Rei Demônio em chamas. Luck sabe que não pode desperdiçar essa oportunidade, então ele a segue com um toque de dreno. Isso faz parte de seu plano, porque o Rei Demônio está muito ocupado se defendendo do Fogo Infernal para fazer qualquer coisa sobre o toque de dreno. Luck diz ao demônio que é hora dele escolher. Ele pode deixar o fogo infernal queimá-lo até virar carvão, ou pode perder toda a sua força vital. Luck ri como um maníaco, pois ambos os seus feitiços funcionam em força total. Momentos depois, Luck emerge dos escombros, e ele se pergunta se realmente conseguiu.
Ele puxa a espada do Rei Demônio do chão e comemora sua vitória árdua. Luck retorna à superfície com suas roupas esfarrapadas depois de todo esse tempo, e ele se pergunta onde está. Ele decide seguir uma estrada próxima porque pelo menos o levará a algum lugar. Infelizmente, Luck está falido e seu cartão de aventureiro queimou na luta. Eventualmente, Luck chega ao que ele acredita ser a capital real. Alguns guardas o avistam e dizem para ele parar, e Luck não consegue entender o que há de errado. Luck está sem a maior parte de suas roupas, então os gentis guardas lhe dão algo para vestir. Luck decide começar passando pelo lugar de Goran, e ele fica maravilhado com o quão enorme é. O mordomo pergunta se pode ajudar, e Luck diz que gostaria de ver Goran. O mordomo pergunta se Luck tem um compromisso, mas ele não tem. Infelizmente, o mordomo não pode deixá-lo entrar sem um, e ele assume que Luck é apenas mais uma pessoa fingindo conhecer Goran. Luck insiste que está dizendo a verdade, mas o mordomo o expulsa. Luck diz que irá apenas à guilda em vez disso, para que possa ter seu cartão de aventureiro reemitido. Em seu caminho, Luck nota uma estátua de pedra que não estava lá antes. É uma estátua de um belo feiticeiro, então Luck pergunta ao transeunte quem é. O transeunte não acredita que Luck não saiba, mas ele acha que ele acabou de chegar do campo. Ele explica que é uma estátua do grande santo Luck. Luck fica surpreso ao ouvir seu próprio nome, e o transeunte explica que Luck foi um grande herói. 10 anos atrás, ele segurou uma horda de demônios sozinho dentro de um abismo dimensional. Seus esforços salvaram o mundo inteiro, então agora ele é lembrado como um grande herói e um grande sábio. Luck percebe que isso significa que todos pensam que ele morreu há 10 anos. É só agora que Luck entende que ele estava lutando lá embaixo por uma década inteira. Luck vai para a guilda dos aventureiros, e um aventureiro tenta arrumar briga com ele. Luck o ignora, o que realmente chateia o cara, mas isso não importa. Goran chegou, e ele fica muito emocionado quando reconhece Luck imediatamente. Ele não hesita em agarrar nosso herói e o leva para outra sala. Goran está radiante ao ver que Luck voltou vivo, e Luck nota que Goran não envelheceu. Goran admite que envelheceu porque se passaram 10 anos inteiros. Goran então pega um pouco de comida para nosso herói e ele devora. Ele come como um animal porque não come nada há 10 anos. Ele conseguiu toda a energia que precisava usando o toque de dreno, mas seu estômago esteve vazio todo esse tempo. Goran diz a ele para não exagerar na comida sólida depois de um jejum tão longo, então ele pede um mingau de arroz em vez disso. Goran fica sério porque não acredita que Luck sobreviveu àquela terrível bagunça. Luck explica que aprender a usar o toque de dreno fez uma grande diferença. Jess então, alguém chega com um mingau de arroz e é na verdade Eric. Eric fica muito emocionado porque está feliz em ter Luck de volta, e Luck não acredita que ele tem que lidar com 2 caras de meia idade chorando. Eric faz uma pausa por um momento e aponta que algo é antinatural. Luck não envelheceu nada, e Goran jura que ele parece mais jovem. Luck diz que é ridículo no começo, mas ele fica chocado ao ver que ele realmente ficou mais jovem. Luck acha que deve ter sido porque ele absorveu muita força vital do Rei Demônio com o toque de dreno quando o derrotou. Os caras nunca ficaram tão surpresos em suas vidas inteiras porque não sabiam que Luck derrotou o Rei Demônio. Luck explica que o Senhor Demônio reviveu e apareceu novamente. Eric revela que todo o reino tem reforçado seu exército em antecipação à recuperação e invasão do Rei Demônio. No entanto, agora que Luck já o derrotou, eles devem uma recompensa a Luck. Goran chama Eric de Vossa Majestade, e Luck fica chocado ao saber que Eric é agora o rei. Luck se pergunta como isso aconteceu, então Eric explica. O rei anterior sentiu que Eric merecia por repelir o Rei Demônio. Quanto a Goran, ele é agora o grão-mestre da Guilda dos Aventureiros. Esses dois se deram muito bem, e Goran aponta que Luck é agora um salvador e um grande sábio. Seu título completo é um feiticeiro supremo, Arquiduque Luck Franzen. Luck não acredita porque ele nem é nobre, e ele não sabe quem é Franzen. Eric explica que ele queria recompensar o serviço de Luck, então ele lhe deu um título nobre. Foi a primeira coisa que ele fez depois que a estátua foi construída. Luck pergunta sobre a estátua, e Goran acha que parece muito boa. Luck admite que parece muito melhor do que ele realmente é. Eric explica que o escultor nunca conheceu Luck, então ele apenas a fez com base no que Eric e Goran lhe disseram. Luck diz estar surpreso que os outros nobres não fizeram um alvoroço quando Eric o tornou um deles. Eric aponta que Luck não tinha família, e todos acreditavam que ele estava morto, então não foi um problema. Isso faz Luck se perguntar se o seu retorno vivo causará problemas agora. Luck decide que eles não devem mudar a história oficial, que ele está morto. Eric se pergunta o que ele fará agora, então Luck diz que esta é uma boa oportunidade. Ele vai começar do zero como aventureiro. Momentos depois, vemos que Goran deu ao nosso herói um novo cartão de aventureiro. Ele explica que eles usaram um feitiço de mascaramento de informações, então apenas o nome Loki aparece. Loki se pergunta de onde veio o nome Loki, e Goran explica que seu nome real é na verdade Loki Franzen. Seu primeiro trabalho como feiticeiro supremo de Rank S está oculto, então apenas seu segundo trabalho de guerreiro de Rank F aparece. De agora em diante, ele será conhecido como Loki, o guerreiro de Rank F.
Goran se pergunta se Locke ficará entediado começando do zero porque ele poderia estar lutando contra inimigos muito mais fortes. Locke rapidamente aponta que ele já lutou contra muitos inimigos fortes. Mais tarde, o mordomo pede desculpas a Luck por ter sido tão rude com ele, e vemos que uma garota os avista. Luck diz que tudo bem porque ele não estava muito apresentável na época. Luck então vai para a Guilda dos Aventureiros e fala com uma recepcionista chamada Aroni. Ele diz que gostaria de fazer um trabalho de extermínio de goblins sozinho. Aroni o adverte que é perigoso para um novato fazer um trabalho de extermínio de goblins sozinho, então ela não pode recomendá-lo. Luck sabe disso, mas pensa em como ele ficaria bem porque ele é realmente de rank S. Aroni explica que não é incomum que novatos morram porque subestimam os goblins. Ela mais uma vez diz que não pode recomendar o trabalho para ele. Nesse momento, um mago chamado Ario se oferece para deixar Luck ir com ele e seu grupo. Eles também são aventureiros de rank F e poderiam usar alguém na linha de frente. Aroni acha que é uma ideia maravilhosa, e ela aprova antes mesmo que Luck possa recusar. Luck concorda relutantemente porque acha que é importante treinar novatos também. Lá fora, Ryu se apresenta e revela que pode usar bola de fogo. Ele então apresenta sua irmã mais nova, Ginny, que cuida de todas as suas necessidades de arquearia. Luck então se apresenta como um espadachim, e eles partem. Sua jornada começa, e nós os vemos em vários locais. Ken então expõe tudo o que eles sabem sobre os goblins. Shia explica o que foi roubado e onde a cerca foi danificada para que eles possam descobrir de que direção os goblins vieram. Com base nas faixas de habitat dos goblins, eles determinam onde fica a toca deles. De todas as evidências, Genei determina que há cerca de 10 goblins. Genei rastreia os goblins olhando suas pegadas, e Luck pensa que ela é uma batedora bem severa. Ela se mantém na caçada, é esperta, então não parece uma F-Rank para ele. Mas o Luck percebe que ela subestimou a quantidade de goblins, isso porque ela não viu as pegadas camufladas. O Luck pensa que os goblins não são espertos o suficiente para esconder pegadas, então deve ter outro monstro liderando. Ele quase conta para Ginny, mas decide não contar. Pensa que não se ensina alguém contando tudo antes. Dá para aprender muito com o fracasso, especialmente quando se é jovem. Mas agora que ele decidiu não contar, a responsabilidade é dele. Ele olha para os jovens aventureiros e promete não deixar que suas vidas acabem. Eventualmente, eles chegam à toca, que parece uma velha mina. O Luck diz que isso é ruim, mas os irmãos não entendem por quê. O Ario aponta que goblins são noturnos, então deveriam atacar durante o dia. O Luck toma a frente e manda a Ginny dar cobertura e guardar a retaguarda quando entrarem. Ele também manda o Ario economizar magia o máximo possível. O grupo entra e logo começa a eliminar goblins. Eventualmente, eles estão exaustos depois de derrotar mais de 30. A Ginny aponta que é muito mais do que esperavam, então o Luck explica que bandos assim costumam ser liderados por um hobgoblin. O Ario está quase sem magia, e a Ginny só tem 3 flechas, então o Ario decide que devem recuar. A Ginny quer continuar, mas o Ario diz que é perigoso demais, pois estão ficando sem magia e flechas. O Luck gosta de ver essa liderança do Ario porque concorda que é uma boa ideia ir embora. Nesse momento, eles ouvem um barulho aterrorizante, e veem que vem do Lord Goblin. O Luck acha estranho, pois o jeito que os goblins roubam gado aos poucos significa que alguém está dando ordens sistemáticas. Isso sugere um certo nível de inteligência, mas o Luck não sente nada disso no Lord Goblin. Isso só pode significar que tem algo mais dando as ordens. Nesse momento, uma garota misteriosa aparece e ataca o Lord Goblin. Ela manda ele sair do caminho, ou vai se arrepender. A garota continua atacando o Goblin e consegue acertar um golpe. Infelizmente, o corte não foi fundo o suficiente, então mal causou dano. Nossos heróis a observam maravilhados, e ela os nota. Ela diz que se eles conseguem se mover, essa é a chance deles escaparem. O Luck imediatamente manda o Ario e a Ginny escaparem, então eles começam a correr. O Ario se preocupa com o Luck, mas o Luck só manda eles tomarem cuidado com o ataque surpresa de goblins. Eles escapam, e o Luck fica impressionado com o Ario, pois sabia que eles só atrapalhariam. Enquanto isso, a garota luta contra o Lord Goblin, e o Luck se pergunta se ela precisa de ajuda. A garota achou que ele tinha fugido, mas o Luck diz que não há necessidade dele ir embora. A garota diz para ele fazer o que quiser, mas que não precisa da ajuda dele. Ela continua seu bombardeio de ataques, e o Luck observa atentamente. Ele analisa a luta e diz para a garota que ela está perdendo. Ela se sente insultada porque ele está insinuando que ela é mais fraca que essa besta. O Luck explica que estava falando da espada dela. A garota não entende o que ele quer dizer, então fica chocada quando a espada dela se quebra em pedaços. O Luck pergunta se ela quer ajuda agora, mas ela mais uma vez recusa. Ela manda o Luck seguir os amigos e ir embora. Ela saca sua outra arma para outro ataque, mas o Goblin simplesmente a joga longe. Ela está em apuros agora, então o Luck declara que parou de perguntar. Fica claro que ela vai perder, então ele vai derrubar a besta sozinho. A besta solta um rugido aterrorizante, e a garota mal aguenta. O Luck diz pra besta que ela é barulhenta demais, e ele a fatia em pedaços com um único ataque. A garota fica chocada, e o Luck pergunta se ela tá bem. Ela só consegue se perguntar quem é nosso herói, e se apresenta como Saya.
Ela é filha de Dantin, o chefe da tribo leste dos Bestas. Saya é grata por ele tê-la resgatado do perigo e pergunta o nome dele. O Luck declara com orgulho que é só um aventureiro F-Rank que estava passando. Saya tem certeza que ele está mentindo, mas o Luck mostra o cartão de aventureiro dela. Ela percebe que ele é mesmo F-Rank, mas não entende por que ele tem tanto orgulho disso. O que é ainda mais estranho é que a força dele não se parece em nada com o que se veria de um F-Rank. O Luck simplesmente diz que é uma longa história, e pergunta qual o rank dela. Saya explica que é B-Rank, e fica envergonhada por ter mandado o Luck fugir antes. Ela está realmente envergonhada, mas o Luck aponta que ela só fez isso porque achou que ele era um iniciante. Ele diz que ela tomou a decisão certa, e se apresenta formalmente como Locke. Ele então se pergunta o que espreita mais fundo na masmorra. Saya se assusta, e ele aponta que deveria haver peixes bem maiores aqui do que um Lord Goblin. Saya está obviamente escondendo algo, e age como se não soubesse do que ele está falando. O Luck aponta que antes, Saya chamou o Lord Goblin de subalterno. Isso fez perceber que deve haver um inimigo mais forte em algum lugar. Saya hesita em dizer qualquer coisa, então o Luck diz que ela não precisa contar para ele. Ele começa a ir mais fundo na masmorra, e ela se pergunta para onde ele está indo. O Luck explica que foi contratado para exterminar goblins. No entanto, se houver uma ameaça maior, ele tem que cuidar disso pelo bem das vilas próximas. Saya fica chocada, e o Luck diz que vai derrotar o que quer que esteja esperando. Saya diz a ele que este não será um inimigo que ele poderá derrotar tão facilmente. Ela revela que o que eles estão enfrentando é um Lorde Vampiro. O Luck pensa que Lordes Vampiros têm vitalidade anormalmente alta. Eles também podem se transformar em morcegos ou névoa. Ele sabe que é uma besta problemática, e aponta que será muito para Saya lidar. Ela pergunta por que ele diria isso, então ele a lembra que ela nem conseguiu arranhar o Lord Goblin. Saya não pode negar isso, mas ainda diz que não pode se dar ao luxo de fugir. O Luck aceita isso e diz que ela pode ir com ele. Saya pergunta se ele quer saber por que ela não pode recuar, então ele pergunta se ela quer que ele pergunte. Ela não quer, então o Luck simplesmente diz que não vai. Saya explica de qualquer forma que sua tribo caça vampiros há gerações. Há um tempo atrás, eles estavam lutando contra vampiros, e tinham reduzido a apenas um. No entanto, depois que o pai dela ficou gravemente ferido, eles acabaram deixando o último vampiro escapar. Aquele único fugitivo por acaso era um Lorde Vampiro. Saya diz que foi a falha da tribo dela que ele escapou. É por isso que é seu dever como filha do chefe restaurar a honra de sua tribo. Revela que ela está perseguindo este Lorde Vampiro há vários meses. Agora ela finalmente sabe onde ele está, então não pode voltar atrás. O Luck se pergunta se é contra as regras ele ajudá-la a derrotar o vampiro e restaurar a honra de sua tribo. Saya explica que não é, e que a honra será restaurada mesmo com a ajuda dele. Ela ainda acha que ele deveria voltar, pois é muito perigoso. O Luck apenas se oferece para emprestar a espada dele, pois ela não pode lutar sem uma arma. Ela pergunta o que ele vai usar, então o Luck declara que ele é poderoso, mesmo desarmado. Saya agradece ao seu herói e pega a espada. No fundo, ela percebe que ele está dando a espada para que ela seja quem derrote o Lorde Vampiro. É um gesto realmente gentil, e ela assume que ele está apenas blefando sobre lutar desarmado. Segundos depois, ela descobre que nosso herói não mente. Ele oblitera completamente 2 goblins com um chute e um soco. Ele esmaga os rostos deles, e Saya percebe que ele é realmente forte mesmo sem uma arma. O Luck concorda e pensa em como ele na verdade começou como um feiticeiro. Ele costumava estar em um grupo com Eric e Goron, que eram insanamente fortes. É por isso que ele ficava disparando magia de trás, mas ainda era S-Rank. Então ele passou 10 anos lutando contra uma horda de demônios e o Rei Demônio, então suas artes marciais melhoraram rapidamente. O Luck está pronto para atacar o trono, e Seiya está bem ali com ele. Eles arrombam a porta e o Lorde Vampiro os reconhece. Ele chama Saya de cachorrinha e diz que ela está se achando. Saya manda ele calar a boca porque ele está encurralado. Ela jura derrubá-lo, mas o Lorde Vampiro não se impressiona. Ele aponta que foi preciso toda a força do pai dela só para arranhá-lo. Ele diz que Saya é ainda mais fraca que o pai dela, então ela não tem chance de vencer. Saya fica furiosa, mas isso só irrita o vampiro. Ele declara que por mostrar os dentes para ele, será a última coisa que ela fará. Nesse momento, o Luck percebe o que o vampiro estava fazendo. Ele estava fazendo o bando de goblins parecer pequeno, para atrair aventureiros para o fundo da masmorra. O Lorde Vampiro fica muito impressionado com as habilidades de dedução do Luck. Ele diz que o Luck não é tão burro, então ele se qualifica para ser seu servo. Ele agradece a Saya por trazer um humano, mas ela não entende por quê. O vampiro aponta que seu encanto vampírico não funciona em uma mera besta. No entanto, ele pode usá-lo para transformar um humano em seu servo. Ele usa sua habilidade de encanto, e Saya desesperadamente manda o Luck fugir. O vampiro declara que é tarde demais e nosso herói cai sob seu feitiço. Ele comanda o Luck para vir até ele, e o Luck obedece. Saya fica horrorizada ao perceber que a culpa é inteiramente dela. O vampiro então lhe dá a opção de ter sua vida tirada por ele ou por Luck. Ele ri como um maníaco maligno,
mas todos ficam chocados quando Lucky o soca bem na cara. O vampiro não consegue entender por que seu feitiço não funcionou, então o Lucky explica que ele tem alta resistência a debuffs mentais. O vampiro diz que isso deveria ser impossível, mas o Lucky se pergunta se ele é realmente um vampiro menor que se convenceu de que é um Lorde Vampiro. Saya não acredita no que está vendo, porque o Lucky está realmente cutucando o urso. O Lorde Vampiro se sente insultado, então ataca nosso herói, mas o Lucky o manda voando. O Lucky continua provocando sobre ser um vampiro menor, então a besta tenta se vingar. Ele usa seu poder sombrio e diz ao Lucky que ele vai se arrepender do dia em que o zombou. A escuridão persegue o Lucky, mas ele surpreende Saya quando usa um círculo mágico de alto nível. Ele bloqueia o ataque do vampiro, e o Lucky o segue usando um feitiço de super velocidade. Ele fecha a distância para seu oponente e então usa toque drenante. Ele diz ao vampiro menor que ele é bom em absorver força vital, mas não em tê-la tirada. Eventualmente, o Lucky drena toda a vida do vampiro, e o vampiro só consegue se perguntar quem é esse cara. O Lucky simplesmente se apresenta como Lucky, o aventureiro F-Rank. O vampiro aceita a derrota, mas diz a Locke para não esquecer que ele provocou sua ira. Ele avisa que nosso herói nunca mais terá uma noite pacífica. Ele se prepara para escapar se transformando em morcegos, mas Saya entra correndo para detê-lo. Ela usa a espada de Locke e o fatia ao meio. O vampiro não entende por que não consegue regenerar e se desintegra. Ele tenta fazer uma última ameaça sobre um medalhão, mas sua vida chega ao fim. Saya devolve a espada de Lucky e aponta que a lâmina é muito afiada. Ela também sentiu algum tipo de poder subir dentro dela quando fatiou o vampiro. O Lucky diz a ela que ela só imaginou, porque ele sabe que não pode contar a ela que é uma espada de rei demônio. Sai então empurra a poeira do vampiro para o lado e encontra o que procurava. É um medalhão amaldiçoado encontrado dentro dos corpos de lordes vampiros especiais. Ela explica que quando um lorde vampiro com um desses dentro suga sangue ou tira uma vida, uma maldição se acumula no medalhão. O Lucky pensa que isso não existia 10 anos atrás e se pergunta se é uma nova moda entre os vampiros. O vampiro acaba ainda vivo e declara que derrotá-lo não trará paz a eles. Ele avisa que o poder do medalhão logo abrirá um portal para a fenda dimensional. Assim que o portal se abrir, incontáveis demônios surgirão e invadirão este mundo, e da outra dimensão virão os deuses sombrios. O Lucky pensa que a fenda dimensional é o lugar onde ele lutou por 10 anos seguidos. Ele explica para nós que os humanos não sabem como abrir um portal para lá deste lado. Há uma década, eles lutaram contra o Rei Demônio do lado deles. Quando ele fugiu para a fenda dimensional, Lucky e os outros pularam antes que o portal se fechasse. Os portais geralmente são apenas de saída, e é por isso que Eric e Goron não puderam ajudá-lo depois que saíram. O vampiro diz aos nossos heróis para viverem em terror até que os deuses sombrios cheguem. Muitos senhores vampiros serão atraídos por seu medalhão, e um deles eventualmente o pegará. Lucky já ouviu o suficiente, então ele simplesmente corta o medalhão ao meio. O vampiro fica horrorizado ao ver que Lucky está absorvendo a maldição com sua espada. Lucky declara que, mesmo que um portal dimensional se abra, nenhum demônio virá. O vampiro só pode se perguntar por quê, então Lucky revela que é porque ele já derrotou todos eles. O vampiro está apavorado ao perceber que a espada que Lucky está segurando é a espada do Rei Demônio. Ele finalmente percebe que Lucky é um sábio lendário, mas antes que possa dizer em voz alta, Lucky acaba com sua vida. Saya junta as peças e se pergunta se nosso herói é realmente o grande sábio Lucky. Lucky não responde e apenas muda de assunto. Ele se desculpa por cortar o medalhão, mas Saya diz que tudo bem. Ariel e Genny provavelmente estão preocupados com eles, então Lucky diz que eles deveriam voltar. Saya se pergunta se seus amigos estão realmente bem, e ele a garante que estão, porque são ótimos aventureiros de rank F. Saya revela que ela apenas o enganou porque o chamou de Lucky e ele ainda respondeu. Ela exige saber se ele é realmente o grande sábio, e nosso herói não pode mais esconder. Ele diz a ela que é um segredo, e ela promete guardá-lo com sua vida. Quando eles retornam à guilda de aventureiros, todos ficam chocados ao ver a montanha de gemas de Goblin que nossos heróis coletaram. A recepcionista só pode se perguntar como eles conseguiram tantas, então nossos heróis explicam que o bando era maior do que o esperado. Além disso, Saya, a aventureira de rank B, estava lá para ajudá-los a exterminar todos os monstros. Depois Lucky se pergunta por que Ariel e Guinea estão se curvando diante da estátua do grande sábio. Eles explicam que estão agradecendo a Lucky e dizem que ele também deveria. A proteção de Lucky foi parte do motivo pelo qual eles completaram o trabalho com segurança. Lucky se sente incrivelmente sem jeito, e Saya não consegue deixar de rir. Todos se separam e esperam que possam se juntar novamente em breve. Saya então agradece a Lucky por sua ajuda, porque agora ela pode redimir a honra de sua tribo. Lucky gostaria que ela compartilhasse as informações sobre vampiros que sua tribo aprende, e ela concorda. Ele então declara que não pode deixar a paz que defenderam nos últimos 10 anos se desfazer. Lucky faz uma pose heróica, e Saya diz que ele realmente se parece com sua estátua. Lucky não acha nada disso, e é realmente embaraçoso. Saya então diz que gostaria que Lucky fizesse algo, já que ele está tão perto de Goron. Ela quer que ele alerte Goron para ficar atento aos senhores vampiros.
Ela relatou ao Gilda, mas eles ainda precisam verificar tudo. Quando chegar ao mestre do Gilda, pode ser tarde demais. Luck entende o perigo, então concorda. Jazensai dá a Luck metade do medalhão porque ela só precisa de uma metade. Também servirá como prova quando Luck explicar as coisas para Goron. Luck aceita e sai à volta para sua vila. Luck então vai ver Goron, que está muito chateado. Ele aponta que Luck disse que sairia por um tempo, mas ele ficou fora por 3 dias inteiros. Ele diz a Luck que se ele for ficar fora até tarde, então ele deveria avisá-lo primeiro. Luck não acredita no que está ouvindo e se pergunta se Goron é sua mãe. Ele então mostra a Goron o medalhão e avisa que eles podem estar em apuros. Luck conta tudo o que aconteceu, e Goron fica muito sério. Acontece que todos os demônios, e até o Senhor Demônio, eram apenas uma vanguarda para os deuses sombrios. Goron quer que uma agência especializada investigue o medalhão, então Luck o empresta a ele. Eles só podem se perguntar do que é feito, porque parece ouro, mas não é. Também não é Mithril, e Goron fica surpreso que Luck não consiga dizer do que é feito porque ele é um feiticeiro. Luck diz que a única pessoa que tem chance de descobrir pode ser um alquimista. Luck vai dormir e Goron agradece por proteger os aventureiros novatos. Luck diz que não foi nada, e ele sai. Na porta, Luck se surpreende ao encontrar uma garota. Goron diz que o nome dela é Celis, mas ela simplesmente sai furiosa. Goron explica que ela é sua filha e que está prestes a completar 15 anos. Luck se pergunta se ela tem algum problema com ele, mas Goron explica que sua filha está na verdade evitando-o. A razão é porque ele era contra o desejo dela de se tornar uma aventureira. Ele admite que ela tem potencial de rank B, mas ela ainda é uma criança. Ela carece da perspicácia e do cansaço que um aventureiro precisa. Luck aponta que você tem que conseguir isso com experiência, mas Goron não é o único a decidir. Ele diz que precisa obter a opinião de sua esposa, mas ela está em uma viagem para um país vizinho. Antes de Luck sair, Goron diz que precisa de um favor. No dia seguinte, Luck observa Celeste treinar do lado de fora. Ele diz que ela definitivamente herdou o talento de seu pai. Ele então se lembra do favor que Goron lhe pediu. Ele explicou que quando Solas completar 15 anos, ela não precisará da permissão dos pais para se registrar como aventureira. A esse ritmo, ela provavelmente começará a se aventurar contra a vontade dele. Quando chegar a hora, Goron quer que Luck fique de olho nela casualmente. Luck não pôde dizer não, mas ele não está ansioso para fazer isso. Nesse momento, ele percebe que Celis está olhando para ele com raiva. Um pouco depois, Luck devora sua comida, e Celis chega para encontrá-lo. Ela olha furiosamente para nosso herói mais uma vez, e ele se pergunta se ela precisa de algo. Ela vai direto ao ponto e acusa Luck de ser filho ilegítimo de seu pai. Luck não consegue acreditar que Celis o acusou de ser filho ilegítimo de Goron. Ele diz a ela que ela não poderia estar mais errada, mas Celis simplesmente o chama de mentiroso. Luck se pergunta como ela teve essa ideia, então Celis explica sua simples dedução. Ela revela que há 3 pistas que a levaram a essa conclusão chocante. Primeiro, Goron esperou até que sua mãe estivesse fora para deixar Luck entrar em casa. Segundo, Goron parece verdadeiramente encantado desde que Luck apareceu aqui. Terceiro, Goron estava muito preocupado enquanto Luck estava fora por 3 dias. Celis chama seu pai de tolo, e Luck pode sentir a pressão aumentando em sua família. Parece que a família de Goron está à beira do colapso por causa desse mal-entendido. O servo de Celis está olhando para Luck com desprezo, como se estivesse dizendo para ele fazer algo. Luck explica que Goron estava apenas preocupado com um amigo que lutou longe por 10 anos. Celos diz que isso não faz sentido, então Luck tenta novamente. Ele revela que é um dos amigos aventureiros de Goron, e é muito mais velho do que aparenta. Luck tem certeza de que ela deve entender agora, mas Celos chega a uma nova conclusão. Ela declara que Luck deve ser seu irmão mais velho em vez de seu irmão mais novo. Luck insiste que ela entendeu tudo errado, mas ela continua fazendo acusações. Ela diz a Luck que ele pode chamá-la de irmã mais velha, então isso não deixa escolha para nosso herói. Ele mostra a ela seu cartão de aventureiro e aponta que não tem o nome de sua família em lugar nenhum. Em vez de entender o que ele está tentando dizer, ela simplesmente assume que seu pai não reconhece Luck. Ela diz a Luck para não se preocupar e o assegura que sua irmã mais velha cuidará disso. Ela vai fazer Goron reconhecê-lo e diz que ninguém pode detê-la. Celis sabe que a verdade pode deixar sua mãe com raiva, mas ela tem que dar uma lição em seu pai. Luck entra em pânico porque a família de Goron parece condenada ao colapso. Ele tenta dizer algo para Celis, mas ela o lembra de se dirigir a ela como sua querida irmã. Luck faz exatamente isso e se pergunta se ela pode guardar um segredo. Celis diz que pode e o servo sai da sala. Luck remove o feitiço de mascaramento de sua licença de guilda e mostra a ela a verdade. Celos lê o nome Luklok Franzen, e ela fica chocada ao ver que ele é na verdade Rank S. Luck fica aliviado porque isso finalmente deve servir como prova. Celos lista todos os seus títulos como Grande Sábio, Salvador e Feiticeiro Supremo, Arquiduque Lok Franzen. Ela não consegue acreditar, então Luck explica que acabou de retornar da fenda dimensional. Celis leva um momento para processar tudo isso e chega a outra conclusão ridícula. Ela agora acredita que o grande sábio Luck é seu irmão mais novo. Sela diz que sempre achou que a estátua de São Luck parecia um pouco com Goron.
Ela tem mais certeza do que nunca de que é porque eles são pai e filho. Luck grita que a estátua não se parece nada com Goron. Celes diz que eles eram irmãos o tempo todo, mas Luck continua negando. Eles vão e voltam assim por um tempo até que Luck perde o controle. Ele exige que ela realmente o ouça, e a verdade finalmente clica. Celes pede desculpas ao grande São Luck, e ele a lembra que é oficialmente um segredo. Luke então diz a ela que ela realmente se empolga demais depois de se convencer sobre as coisas. Luke finalmente entende porque Goron é contra ela se tornar uma aventureira. Por outro lado, o apego dela às suas crenças significa que ela tem uma forte vontade. Luck decide perguntar a Celes se ela quer acompanhá-lo por um tempo. Ele a convida para fazer um trabalho de guilda que não seja muito difícil para uma iniciante. Mais tarde, como Goran temia, Luck descobriu no guilda que Celeste já havia se registrado como aventureira por conta própria. Se Luck não a tivesse levado com ele, ela provavelmente teria ido fazer algum trabalho de qualquer maneira. Enquanto eles embarcam em sua jornada, Luck percebe que ela queria se aventurar no mundo exterior em seus próprios termos. Eles fazem uma pequena pausa em um lago para recuperar as energias, e então continuam seu caminho. Salas eventualmente fala com o local e reúne algumas informações. Ela soube que, assim como dizia o relatório, feras míticas foram avistadas nesta área. Há um Cerberus, uma Hidra, uma Quimera, um Ciclope e até um dragão gigante. Apesar de tudo isso, não houve vítimas humanas. Luck acha isso muito estranho porque um dragão não seria tão gentil com humanos. Além disso, se todas essas criaturas míticas estiverem realmente envolvidas, então não há como isso ser apenas um trabalho de ranquier. Celes se pergunta o que isso pode significar porque essas feras míticas estão tão perto da capital. Luck explica que o Guilda deve ter decidido que essas feras não existem de verdade. Celes não entende, então Luck diz a ela para pensar sobre isso. Celes se pergunta que tipo de feras não existem, mas foram avistadas. Ela percebe que esses monstros devem ser todas ilusões, e Luck diz que ela está correta. Eles avançam e eventualmente chegam ao local dos relatos de testemunhas oculares. Nesse momento, um dragão gigante aparece diante deles. Celes entra em pânico enquanto se pergunta se isso é realmente uma ilusão porque está ficando muito quente por aqui. Luck confirma porque ele não sente a massa que um dragão real teria. Também não tem o calor de uma criatura viva, mas ele admite que é muito preciso para uma ilusão. Luck diz aterrorizada a Celes para ir lutar contra ele, então ela avança para a batalha. Ela corre pelas costas do dragão e sobe aos céus. Ela tenta atacar a fera várias vezes, mas não consegue causar nenhum dano. Luck analisa seu desempenho e fica satisfeito com o que vê. Mesmo sem o viés parental de Goron, as habilidades de Celes como guerreira a colocam em rank B. Ainda assim, Luck não consegue superar o quão chocantemente precisa essa ilusão é. Ele diz que isso vai muito além de alguém simplesmente mostrar a eles um fantasma. O dragão é na verdade uma massa gigante de mana, o que explica tudo. Essa é a razão pela qual a espada de Celes o atinge, e seus golpes parecem realmente sólidos. Luck tem certeza de que essa coisa está sendo conjurada, e Celes está totalmente enganada em acreditar que é real. O dragão lança um ataque de fogo, e Celes é consumida por ele. Luck finalmente decide que este é o seu momento de agir. Ele usa suas habilidades de flutuar e super velocidade para fechar a distância entre ele e o dragão. Ele então usa sua habilidade de aprendizado para roubar qualquer tipo de magia de ilusão que esteja criando este dragão. A sorte então recua e prepara seu próximo feitiço. É toque de dreno, então ele consome a mana do dragão até que ela desapareça completamente. Celes continua se debatendo enquanto pensa que está sendo queimada viva. Luck diz a ela que pode parar, e ela não acredita que não foi queimada. Luck tem que lembrá-la que ela estava apenas lutando contra uma ilusão. Ele explica que lutar contra uma ilusão de frente é uma batalha perdida, e Celeste deseja que ele tivesse dito isso antes. Ela então se pergunta o que se deve fazer contra ilusões se não se pode lutar contra elas. Luck diz que você tem que encontrar o conjurador e derrotá-lo em vez disso. Se você não conseguir descobrir onde ele está, é melhor simplesmente fugir. Salas acha que fugir seria irritante, mas Luck aponta que é melhor do que perder a vida. Luck então diz ao ilusionista para sair do esconderijo, porque ele sabe que eles estão ouvindo. Ele declara que eles podem conversar sobre isso, já que o ilusionista não machucou nenhum aldeão. Lux diz que sabe que o conjurador deve ter algum motivo para tentar afastar as pessoas. Ele explica que eles estão aqui a pedido da guilda, então eles têm que investigar se o ilusionista gosta disso ou não. A voz de uma garota finalmente responde, e ela diz que há algo que ela tem que proteger. Luck se pergunta se o que ela está tentando proteger tem que ficar aqui, então a voz diz que movê-lo não é fácil. Luck entende, então ele diz que eles podem simplesmente dizer à guilda que falharam no trabalho. Ele não se importaria de falhar, mas Celes entra em pânico absoluto. Ela diz que não quer ter uma falha em seu primeiro trabalho. Luck diz a ela que não será tão ruim e ela só pode se perguntar o que dirá o pai. Luck volta ao assunto e explica a situação para o ilusionista. Ele diz que se eles falharem neste trabalho, então outros aventureiros aparecerão em seu lugar. Ele avisa que esses aventureiros podem ser do tipo que força o ilusionista a revelar seu segredo. Eles podem até atacá-la, então Luck gostaria de evitar isso. A voz concorda com ele, então ela finalmente se revela.
Sela vê os chifres dela, e ela fica chocada ao perceber que ela é um demônio. A garota esconde os chifres, mas fica chocada quando Luck elogia sua ilusão. Ele também diz que ela mascara sua presença impecavelmente. Ele está realmente impressionado, e a garota agradece pelo elogio. Luck se apresenta e Celis, então a garota revela que seu nome é Lucera. Celis se pergunta por que Luck está sendo tão gentil com ela, porque demônios são conhecidos por serem seres malignos. Luke explica que isso é apenas um equívoco. Demônios são magos e lutadores poderosos, mas não são guerreiros. Luke diz que gostaria de saber o que Lucera está tentando proteger. Ela diz aos nossos heróis para segui-la, então eles entram na floresta. No caminho, Luck só pode se perguntar por que Lucera decidiu confiar nele. Ela aponta que sua ilusão não funcionou em Luck, o que significa que ele deve ser um feiticeiro mais forte que ela. Apesar disso, ele não tentou descobrir seu segredo à força. Foi isso que a fez perceber que podia confiar nele. Eventualmente, eles chegam a uma ruína de tempos antigos. Lucera os leva para dentro e diz a alguém chamado Gerberga que ela retornou. Luck fica chocado ao ver com quem ela está falando, e Celis aponta que é um frango. Lucera se ofende muito com isso porque Gerberga, a Serafile, não é um frango. Celis tem certeza que é, mas isso só ofende mais Lucera. Luke o acalma e diz que gostaria de saber mais sobre Gerberga. Lucera explica que ele é um Serafile, que é um frango com poderes divinos. Sela diz que ela estava certa, enquanto ela o chama de frango repetidamente, e a raiva dentro de Lucera começa a crescer. Luck interrompe novamente, pois gostaria de saber mais sobre os poderes divinos. Lacerra explica que o Serafal que sua tribo adora é também um ancestral de Gerberga. Disse que despertou o mundo inteiro com seu canto. Esse canto traçou a linha entre a noite e o dia, tornando clara a fronteira entre os mundos. É por isso que também pode impedir que coisas vão ou venham de outras dimensões. Luck percebe que isso significa que provavelmente pode fechar a entrada para uma fenda dimensional. Ele então pensa no aviso que o vampiro lhe deu. Ele disse que uma vez que o portal se abrisse, inúmeros demônios invadiriam o mundo. Depois deles viriam os deuses sombrios de outras dimensões. Luck descobre que Gerberga está sendo alvo dos vampiros. Lysera continua revelando que sua tribo foi subitamente atacada por um enxame de vampiros. Foi um massacre terrível, e ela foi a única sobrevivente. O chefe confiou Gerber a ela, e ela fez seu caminho para essas ruínas. Luck se pergunta por que ela escolheu este lugar, então ela explica que é um templo antigo. O chefe lhe disse que tem uma barreira que repele vampiros. Celis assume que eles não foram atacados aqui, mas não é o caso. Lysera revela que eles foram atacados repetidamente, eles estão em perigo constante, e eles têm que confiar em suas ilusões. Nesse momento, Lux diz que eles deveriam ir com eles para a capital real. Ele revela que na verdade não há barreira ao redor deste lugar, então eles estão em perigo. É por isso que nosso herói declara que protegerá Gerberga. Ele diz que a espada do Rei Demônio está aqui na frente deles por um único motivo, e é porque ele derrotou o próprio Rei dos Demônios. Lacerra fica chocada porque isso significa que ele é o grande Santo Luke. Ela não consegue acreditar que ele sobreviveu contra os demônios, e fica chocada quando Luke se ajoelha na frente dela. Ele então jura que guardará Gerberga, o Serafal, com sua vida. Ele aponta que o pássaro tem o único poder que salvará o mundo. Lek fez um bom trabalho em protegê-lo até agora, então Lek a agradece e sua tribo em nome de todos. Lucera fica muito emocionada porque fez tudo isso por sua tribo. Ela não consegue acreditar que o Serafal que todos eles protegeram irá salvar o mundo. Além disso, o grande Santo Luke acabou de agradecê-la, e nada poderia deixá-la mais orgulhosa. Lucera volta com nossos heróis, mas Celis aponta que Luke é um parasita em sua casa. Ela não tem certeza se Goron permitirá que Luke mantenha um animal de estimação, mas Lucera tem que apontar que Gerberga não é um animal de estimação. Nesse momento, Luke tem que empurrar Lucera para a segurança enquanto um vampiro os ataca. Luck manda esse cara voando, mas ele tem amigos. Eles exigem saber quem é nosso herói, mas Luck se recusa a dar seu nome a vampiros inferiores. Eles não gostam de ser ridicularizados, então eles usam aprimoramento para se tornarem mais fortes. Luck pode dizer que eles estão aqui por Gerberga, então ele decide que eles não podem deixar um sequer escapar. Ele usa um feitiço chamado Flecha Mágica, e com um estalar de dedos ele chove flechas sobre os vampiros. Ele os segue com um feitiço de fogo, e os vampiros gritam de agonia. Eles são apagados da face da terra, mas um deles tenta escapar. Felizmente, Gerberga cuida disso usando seu canto. É tão alto que desintegra o vampiro, e o vampiro percebe que o Serafile não permitirá que ninguém escape. A vida do vampiro acabou, e todos celebram. Celis fica chocada, e Luck se pergunta se esse é realmente o poder do Serafal. Lysera confirma que é, e ela explica que quando o vampiro se transformou, Gerberga traçou um limite. Ela declara que diante do poder do Serafal, nada é permitido existir em meio à transformação. É por isso que quando o vampiro tentou se transformar, ele virou cinzas. Celis se pergunta se eles realmente precisam fugir dos vampiros quando Gerberga tem poderes tão incríveis. Lysera explica que seu poder só funciona quando eles se transformam, então eles são vulneráveis o resto do tempo. Celis ainda diz que o frango é incrível, e eles voltam para casa. Quando chegam, eles encontram Saya.
Ela estava esperando por Luck porque ela voltou de sua aldeia. Sally se pergunta quem ela é, então Luck explica que Sei é uma aventureira de rank B. Saya diz olá, e Sally se apresenta como aprendiz de Luck. Nesse momento, Saya sussurra para Luxer que ela tem algo urgente a dizer a ele, então eles entram. Lá, ela revela a Luck que os vampiros estão tramando algo muito grande. Ela também soube que há um alto senhor vampiro liderando todos eles. Este é um rei dos reis que controla todos os senhores vampiros. Saya explica que seu clã está fazendo tudo o que pode para expor o plano do Alto Senhor e detê-lo. Luck sabe que não será fácil porque o Alto Senhor é um monstro com habilidades iguais às de um demônio. Infelizmente, o pai de Saya não se recuperou totalmente após ser atacado por um vampiro. Sua tribo votou para atacar os vampiros, então Saya teme que sua tribo seja aniquilada. É por isso que ela quer que Luck os ajude a derrotar o Alto Senhor. No entanto, ela revela que há algo muito mais importante que ela precisa fazer primeiro. Ela revela que os vampiros estão procurando freneticamente por um certo frango. Ela diz que eles devem encontrar esse frango a todo custo e mantê-lo seguro. Luck faz uma careta engraçada, então Sai fica imediatamente envergonhada por pedir algo tão bobo. Ela explica que este frango supostamente pode fechar portais dimensionais e defender contra transformações de vampiros. Luck está apenas fazendo essa cara porque percebe que ela está falando sobre Gerberga. Saya tem certeza de que Luck não acredita nela, mas ele revela que já conheceu o frango. Ele abre a porta para pegar Celis bisbilhotando e a atrai como ela disse para não fazer. Celis pede desculpas a Luck e Saya, mas Saya apenas diz a ela para não contar a ninguém sobre o que ela ouviu. Luck então apresenta Saya ao exaltado Gerberga, o serafal que a tribo de Saya está procurando. Saya não consegue acreditar que Luck já o encontrou, e Luck explica que foi apenas por coincidência. Luck diz que viu em primeira mão como Gerberga pode transformar um vampiro em pó, o que significa que a lenda deve ser verdadeira. Como o frango está seguro, tudo o que resta para eles fazerem é destruir o High Lord. Saya mostra a eles a área onde os vampiros podem estar, e Luck deseja que eles pudessem restringir um pouco. Saya aponta que é difícil obter informações porque a área está infestada de vampiros. Celis está muito animada porque mal pode esperar para lutar contra os vampiros com Luck. Infelizmente, Luck revela que não a levará porque esta missão é muito perigosa. Ele só permite que Saya venha porque ela é rank B, e ela tem que ir nesta caçada por causa das leis de sua tribo. Mais importante, Luke quer que Alice fique aqui para que ela possa proteger Gerberga. Ele aponta que eles não podem levar o frango diretamente para o reduto daqueles que o procuram. No entanto, também pode ser perigoso deixá-lo sozinho porque há o risco de os vampiros atacarem. A capital tem uma barreira que deve manter os vampiros afastados, mas isso não será suficiente. Eles ainda precisam de um aventureiro excepcional para atuar como guarda-costas. Quando Luck coloca dessa forma, Sulis diz que é uma honra ser essa aventureira excepcional. Jess e Sulis ouvem a carruagem de seu pai chegando do lado de fora, então ela vai buscá-lo. Goran entra por outra porta, e ele agradece a Luck por cuidar de Sulis. Luck a elogia por ser uma guerreira excepcional, e Goran não poderia estar mais feliz em ouvi-lo elogiar sua filha. Celis retorna, e Goran a parabeniza por completar seu primeiro trabalho. Celis fica muito emocionada enquanto pede desculpas ao pai, e ele fica muito preocupado. Ela diz que sente muito por ter dado uma atitude a ele, mas Goran simplesmente não quer que ela chore. Ele diz que está tudo bem, e ele assume que ela estava apenas com raiva dele porque ele era contra ela se tornar uma aventureira. Celis revela que não é por isso. A razão pela qual ela ficou chateada foi porque ela pensou que Goran tinha um filho ilegítimo. Ela explica que pensou que Luck era seu irmão mais novo, e Goran quase engasga com sua bebida. Goran se pergunta se Selos causou problemas para nosso herói, mas ela apenas muda de assunto e sai. Goran pede desculpas imediatamente a Luck e implora para que ele dê uma chance a Selos. Ele diz que não tinha ideia de que ela era um desastre, e ele não sabe de onde ela tira isso. Luck tem certeza de que ela tira isso de Goran porque ele costumava tirar conclusões precipitadas o tempo todo. Goran diz que teme que um homem mau possa tentar enganar Celis um dia, então ele começa a se perguntar se deveria impedi-la de se aventurar novamente. Luck tem certeza de que ela ficará bem, e ele promete ficar de olho nela. Ele diz que a impedirá de enlouquecer, e Goran não poderia ser mais grato. Celis retorna à sala, e ela se pergunta o que diabos está acontecendo. Ela tira conclusões precipitadas e vai embora na hora. Um tempo depois, Eros está exausto de ter que arrumar tudo. Celis começa a pedir desculpas, mas Luck não quer mais mal-entendidos. Ele diz que precisam contar ao Goran sobre os vampiros. Goran fica chocado quando Luck diz que eles estão tramando algo e que são liderados por um Alto Lorde. Luck explica que precisam proteger sua arma secreta, Gerberga, enquanto atacam a Fortaleza Vampira e o Alto Lorde. Goran se pergunta se podem pedir ajuda a Gerberga, já que ele é tão poderoso. Lacerra tem que explicar que o poder de Gerberga só funciona quando os vampiros se transformam. Luck também aponta que seria muito difícil proteger Gerberga enquanto lutam. Nesse momento, Sai se lembra de outra parte da lenda.
Se o Alto Lorde beber o sangue da Serafall, a maldição se acumulará tão rápido em seu medalhão que uma porta dimensional se abrirá no local. Essa é uma notícia terrível, e parece que Gerberga nem sabia disso. Saya continua explicando que a maldição surge da profanação da vida. Quanto mais sagrado o ser profanado, mais maldição ele pode acumular. Luck apenas diz que isso é mais um motivo para não levarem Gerberga para perto da batalha. Nesse momento, Goran se pergunta se podem pedir ajuda a Eric. Se o pássaro for realmente divino, a família real não terá problemas em protegê-lo. Todos dizem que é uma ótima ideia, especialmente porque o rei costumava ser um herói. Está decidido, então Goran envia um mensageiro ao palácio imediatamente. Um tempo depois, nossos heróis são convocados por Eric. Luck não pode deixar de notar como a equipe é jovem, então Goran explica que são aprendizes. Ele diz que Luck ficaria surpreso com quantos aprendizes Eric tem. Ele tem cavaleiros aprendizes, criadas aprendizes e até chefes aprendizes. São cerca de 2.000, e Luck se pergunta se não é demais. Goran explica que Eric criou essa política de bem-estar. Ele faz aprendizes com os filhos segundos e terceiros de nobres pobres. Ele também acolhe filhos de cavaleiros que faleceram após lutar na guerra contra o Rei Demônio. Isso porque o treinamento no Palácio Real os tornaria muito mais empregáveis no futuro. Isso é incrivelmente generoso, então Luck diz que Eric é um ótimo rei. Nesse momento, Eric chega e apresenta Luck às suas filhas. Luck explica que é amigo do pai delas, mas elas sabem tudo sobre o grande santo Luck. Elas são fãs enormes e pedem para ele autografar o livro ilustrado sobre ele. Saya explica que todas as crianças deste reino cresceram ouvindo histórias sobre Luck. Celes acrescenta que todas as crianças o admiram como um herói, e Luck não consegue acreditar. Gerberga também lê o livro dele, e Luck não acredita que até um deus é fã dele. As filhas de Eric vão acariciar Gerberga, e elas não acreditam em como ele é macio. Goran diz para Celeste ir brincar com as princesas, então elas vão para outro quarto com Gerberga. Eric então se desculpa com Luck por toda a confusão. Ele explica que não podia perder a chance de apresentar suas filhas a ele. Luck não entende porquê, e Eric explica por que é tão importante. Graças a Luck ter contido as forças demoníacas 10 anos atrás, Eric foi abençoado com suas 2 filhas. Elas são a luz da vida dele, e ele deve tudo a Luck. Goran sente o mesmo, já que pôde ver selos crescer por causa do que Luck fez. Eric revela que eles não são os únicos. Todos neste reino são gratos pelo que Luck fez. Luck fica lisonjeado, mas aponta que fazer um livro ilustrado sobre ele ainda é demais. Eric revela que há até uma peça sobre ele, e os espetáculos estão sempre lotados. Enquanto isso, as meninas chegam ao outro quarto, mas vemos que a criada tem más intenções. De volta com nosso herói, ele atualiza Eric sobre o que está acontecendo. Eric diz que os vampiros têm estado bem ativos ultimamente, e isso explica o porquê. Luck então diz que, não importa o que, eles devem proteger o sangue da Serafall. Eric declara que o Palácio Real garantirá a segurança de Lysaer e da Serafall. Luck fica feliz porque isso os deixa livres para lutar contra o Alto Lorde. Goran se pergunta como eles planejam fazer isso, então Luck explica sua ideia. Primeiro, ele e Saya reunirão alguns caçadores de feras, então eles simplesmente carregarão para dentro. Os outros ficam chocados ao ouvir o quão simples é o plano dele, mas há mais. Ele diz que ele e Saya distrairão um enxame de lordes. Assim que um caminho para o Alto Lorde se abrir, eles enviarão uma esquadra de ataque de feras. Goran se pergunta se Luck está invertendo as coisas, já que ele deveria ser quem luta contra o Alto Lorde. Luck não tem tanta certeza disso, pois achou que enfrentar vários lords seria a parte mais difícil. Saya concorda com Goran e diz que as feras deveriam ser capazes de lidar com os lords. Mais importante, ela acha que Luck é o único que pode derrotar o Alto Lorde. Goran teme que muitas feras morram, mas Saya declara que elas já aceitaram isso. As feras acreditam que é 100 vezes melhor perder suas vidas do que deixar o Alto Lorde escapar. Na outra sala, Solis observa as crianças brincarem. Ela pensa em como Luck disse a ela que precisava de um aventureiro excepcional para proteger Gerberga. Ela assume que ele estava apenas tentando convencê-la a ser babá, e ela percebe que ainda não é confiável. Ela ainda é Rank F e é inútil em combate. Ela tem se chamado de Aprendiz Lux, mas em seu nível, ela apenas atrapalharia. Nesse momento, as meninas notam algo brilhando e se perguntam o que é. Acontece que é algum tipo de feitiço sombrio, então Celes diz às meninas para correrem. Infelizmente, a porta está trancada e elas não conseguem escapar. Enquanto isso, Goran diz que gostaria de oferecer a ajuda da Guilda dos Aventureiros, mas aponta que os vampiros usam um encanto vampírico. As feras são resistentes ao encanto, mas os humanos não têm tanta sorte. Goran tem certeza de que eles acabariam sendo encantados e forçados a lutar uns contra os outros. Eric diz o mesmo sobre seus cavaleiros e soldados. Saya aponta que humanos, que foram transformados ao terem seu sangue sugado, têm habilidades físicas aprimoradas, mas eles podem identificá-los imediatamente. No entanto, eles não conseguem saber quando um humano foi encantado, então ela concorda com os rapazes. Perto dali, vemos que a criada foi encantada, e é ela quem prendeu as meninas. As coisas estão ficando muito ruins lá dentro, pois Celes percebe que esqueceu sua espada.
Vampiros menores aparecem na frente delas, e Sally se pergunta se consegue vencê-los. Ela determina que não importa o que ela pense, pois não tem escolha a não ser lutar. Ela marca uma linha à sua frente e declara que não deixará os vampiros passarem. As meninas estão aterrorizadas, mas Sally diz para não se preocuparem. Ela promete manter as meninas e os serafos seguros, não importa o que. Os vampiros começam seu ataque, mas Sally consegue empurrar um deles para trás. Os outros dois tentam usar o encanto nela, então ela evita olhar nos olhos deles. Ela avança sem olhar e derruba o segundo vampiro. O último em pé corre para atacar as meninas, mas Celis as resgata bem a tempo. Desta vez, os vampiros atacam em grupo, mas Celis começa a derrubá-los. Infelizmente, sua arma é destruída, então ela só pode tentar proteger as meninas cobrindo-as. Suas vidas estão prestes a acabar, mas uma explosão empurra os vampiros para trás. Era Luck e ele diz a Celis que ela se saiu bem. Ele diz que é o que ele esperava de sua aprendiz e Celis fica sem palavras. Luck se vira para o inimigo e declara que cuidará disso a partir de agora. Uma rápida olhada no passado mostra todos discutindo a habilidade dos vampiros de encantar pessoas. Goran e Eric são altamente resistentes a debuffs mentais, mas seus soldados não têm tanta sorte. Eles não poderão ajudar, mas Saya diz para deixarem com as feras. É quando Luke sente que algo estava errado, então ele pula pela janela. Ele viu o que estava acontecendo e chegou para resgatar as meninas. Os vampiros tentam encantá-lo, mas não adianta. Luck simplesmente os prende em uma barreira sem chance de escapar. Ele então os esmaga, e Celeste não consegue acreditar que ele derrubou aqueles 3 vampiros com quase nenhum esforço. Ela declara que ele realmente é o lendário Luck. Os rapazes chegam logo depois, e Eric agradece a Celis por proteger suas filhas. Ela tenta dar o crédito a Luck em vez disso, mas ele aponta que foi realmente ela quem as protegeu. Nesse momento, Sulis percebe que mais vampiros estão prestes a vir pelo portal. Antes que o façam, Luck usa a energia de Valkron para se transformar nele. Quando os vampiros chegam, eles cumprimentam o 8º Lorde Valkron. Eles explicam que estão ali por ordens do 6º Lorde Vampiro. As 3 assinaturas de vida dos vampiros que foram enviados para cá desapareceram, então eles vieram investigar. Ouvir tudo isso faz Luck perceber que quanto menor o número de um Lorde Vampiro, maior o seu posto. Valkyrie era o 8º Lorde, então quem quer que esses caras estejam falando é de um posto mais alto. Luck inventa uma desculpa para eliminar os outros vampiros e exige saber por que eles foram enviados para cá em primeiro lugar. Esses caras revelam que estão atrás do Deus Galinha, e Lysera fica aterrorizada ao ouvir isso. Os vampiros explicam que o Alto Lorde tem toneladas de humanos sob seu controle, e vários se infiltraram no Palácio Real. Luck diz que quer falar diretamente com o 6º Lorde Vampiro, então os vampiros confirmam que ele pode chegar lá usando o portal. Era tudo o que Luck precisava saber, então ele elimina os vampiros. Luck então se pergunta como esse comércio entrou aqui em primeiro lugar, então Celis explica que foi trazido por uma donzela chamada Rona. Eric determina que Rona foi transformada pelos vampiros, então ele ordena sua prisão. Celis se apressa para falar com ela primeiro, então Luck diz para Saya ir com ela. Eric leva sua filha para um lugar seguro, e Luck diz a Goran para guardar Gerberga. Quanto a si mesmo, Luck declara que cuidará do 6º Lorde Vampiro. Goran não acredita que ele vai sozinho, mas Luck simplesmente diz para ele destruir o círculo depois que ele passar. Não há como parar Luck enquanto ele entra no portal. Ele abre caminho pela masmorra e abate o primeiro vampiro que vê. Outro grupo tenta atacá-lo, mas todos ficam chocados quando outro ataque está sendo preparado atrás deles. Esse ataque os derruba, e Luck percebe que o próprio chefe deles os eliminou enquanto tentava atacá-lo. Luck chama isso de comportamento de escória, e o 6º Lorde Vampiro se aproxima dele. Os dois se chocam imediatamente, e Luck diz que quer uma espada vampira. O vampiro diz a ele que terá que pegá-la, então Luck corta seu rosto. O cara é pego de surpresa, então Luck o fatia ao meio. O Lorde Vampiro só pode se perguntar quem ele é, então Luck apenas se apresenta como um aventureiro Frank. Luck exige saber como o vampiro se infiltrou no palácio, mas esse cara se recusa a responder. Luck esperava isso, então ele apenas enfia sua lâmina no rosto do cara. A vida do vampiro está se esvaindo, mas ele tem uma última mensagem. Ele diz a Luck para aproveitar sua vida breve até o dia em que seu rei o abaterá. A vida do vampiro chega ao fim, então Luck destrói seu medalhão. Luck é forçado a ficar ali, ouvindo as vozes de todas as vítimas do vampiro. Seus gritos levam Luck a uma sala onde ele encontra os restos mortais. Luck se sente péssimo, pois sabe que eles provavelmente estavam muito assustados. Ele só pode pedir desculpas por não ter conseguido salvá-los. Luck então sai furiosamente da masmorra, destruindo quaisquer vampiros em seu caminho. Ele então atravessa uma cidade que os vampiros massacraram. É uma visão horrível, e Luck não pode deixar de se sentir mal. Ele retorna ao palácio e diz aos rapazes que eliminou todos os vampiros em sua base. Infelizmente, a vila próxima já havia sido aniquilada, e Luck lamenta não ter descoberto o plano deles mais cedo. Goran assume toda a culpa porque ele é o mestre da guilda, mas Luck ainda está furioso. De volta, Celis confirmou que Rona havia sido encantada.
Felizmente, ela não foi totalmente transformada, o que significa que ainda é possível tratá-la. Eric então explica que 5 pessoas dentro do palácio se transformaram em cinzas e 30 pessoas desmaiaram repentinamente. Eles estavam sob o controle do vampiro, então todos foram libertados quando Luck derrotou o Lorde Vampiro. Depois de ver quantas pessoas foram encantadas, Eric não acha mais que o palácio é um lugar seguro para manter o Serafil. Luck simplesmente diz que eliminará o Alto Lorde e os outros concordam que essa é a melhor opção. Goron percebe que Eric está ansioso para lutar, mas Luck se pergunta o que ele quer dizer. Os rapazes revelam que decidiram que a melhor maneira para esse plano ter sucesso é que os 3 se unam novamente. A sorte logo aponta que Eric é o rei e Goron é o mestre da guilda. Goron diz que outros podem virar mestres, mas ninguém mais pode ser Goron, o guerreiro. Eric diz que seu irmãozinho sempre pode herdar o trono, mas ele é o único herói desta era. Eles já decidiram, então declaram que é hora de esmagar o Alto Senhor. Saya fica chocada porque nunca pensou que veria o dia em que a festa lendária viveria de novo. Mais tarde, vemos eles fazendo guarda no portão principal. Uma olhada para trás revela que Goron disse a ela que ela não poderia ir com eles. Ele foi muito duro, dizendo que ela só atrapalharia. Celes ficou muito magoada, mas a sorte teve uma ideia. Ele disse que Goron deveria dar uma de suas espadas para Celes. Ele apontou que o estilo de luta dela é igual ao dele, e ela tem boa força. A sorte queria que ela guardasse as princesas, e Eric concordou. Há uma chance de algum outro lorde ainda ter lacaios dentro do castelo, e a sorte tinha certeza de que sua aprendiz estaria à altura da tarefa. Celas diz que sim, então Goron concordou. De volta ao presente, vemos que uma horda de vampiros chegou do lado de fora do castelo. Eles querem o Deus Pássaro, mas Celes se recusa a deixá-los passar. Um vampiro tenta tirar sarro dela, mas ela simplesmente corta a cabeça dele. Celes começa a massacrá-los, e pensa no que Luke lhe disse. Ele disse que a melhor maneira de lidar com vampiros que usam encantos é atacá-los primeiro. Celes faz exatamente isso enquanto rasga todos os vampiros. Eles decidem freneticamente ignorá-la e ir direto para o Serafil. Lissura está em apuros, mas ela revela que tinha uma armadilha esperando por eles. Ela dizima os atacantes, e Celes fica impressionada com sua magia. Mais vampiros aparecem, mas Celes se lembra de ter dito aos caras para deixarem o castelo para ela. Em outro lugar vemos que nosso herói tem Gerberga, e ele promete mantê-la segura. Os caras estão tentando rastrear o Alto Senhor, mas sabem que não será fácil. Jesse e um Fera aparecem, e Saya explica enquanto pede ajuda na busca. O Fera revela que encontraram a base do Alto Senhor, mas há um monte de vampiros lá. Eles são tantos que o Fera não consegue lançar um ataque decisivo. Eric diz que o Fera já fez o suficiente, pois ele e os outros caras serão os que derrubarão o Alto Senhor. Eles precisam que o Fera atraia os outros vampiros, então o cara jura que fará Saya se orgulhar. Saya promete lutar duro também, e o cara vai embora. Nesse momento, Saya fica chocada, pois Luck lhe dá a espada que ele tirou do sexto Senhor Vampiro. É uma arma muito poderosa, então Seiya diz que não pode aceitar. Luck aponta que Eric tem uma espada sagrada, Goron tem uma espada de magia de fogo e ele tem uma espada de rei demônio. Ele não quer deixar Saya de mãos vazias, então ela aceita. Ela diz ao nosso herói que ele pode contar com ela para cobrir as costas deles. Eventualmente eles chegam à área onde a base deveria estar. Não há nada aqui, mas Luck explica que a entrada está sendo escondida por um feitiço. Luck usa esse feitiço e a entrada aparece. Ele então usa um feitiço chamado Névoa Adormecida, e ele envia a névoa para a base. Ele explica que esse feitiço apenas neutralizou quaisquer humanos lá dentro que foram encantados. Isso significa que apenas vampiros e lords restaram, então eles não precisarão se conter. Os heróis então entram, e Goron não perde tempo ao obliterar alguns vampiros. Ele realmente libera seu poder contra eles, e Lux diz que ele está mais incrível do que nunca. Eric quer que Goron guarde alguns para ele, mas Goron diz que esses vampiros são muito insignificantes para um rei se incomodar. Eventualmente, eles chegam à entrada da sala onde o Alto Senhor está. Infelizmente, antes de entrarem, eles são cercados por um monte de lords. São mais de 30, então Lux diz que essa luta pode demorar um pouco. Ele fica chocado, porém quando os caras dizem que vão cuidar disso. Lux hesita em deixá-los, mas os caras o lembram que o sol vai se pôr em breve. O poder mágico do Alto Senhor aumentará, então Luck tem que lutar contra ele o mais rápido possível. Luck aponta que todos esses lords também ficarão mais fortes, e os caras estarão em apuros. Eles simplesmente o interrompem para apontar que tem uma dívida que nunca poderão pagar a Luck. Eles explicam que estão esperando para dizer algo a ele há vários anos. Eles dizem a Luck para deixar isso com eles e sair daqui. Luck os ouve, então ele leva Saya para a sala do Alto Senhor. Os vampiros tentam ir atrás deles, mas nossos heróis os lembram quem são seus verdadeiros oponentes. Perto dali, Luck arromba a porta da sala onde encontram o Alto Senhor. O Alto Senhor diz que eles têm péssimos modos e precisarão de alguma educação. Ele libera parte de seu poder, e Saad pode dizer imediatamente que ele é muito mais sinistro do que qualquer outro Lorde. Luck nota algo numa gaiola, mas eles não conseguem ver o que é. Nesse momento, o Alto Senhor o interrompe com um ataque. Luck conseguiu bloqueá-lo, então o Alto Senhor fica impressionado.
Ele diz que Luck tem bons reflexos e sua confiança não é só para exibição. Saya fica chocada ao ver o que um Alto Senhor pode fazer, pois ela nem viu seu ataque chegando. O Alto Senhor tenta usar o encanto, mas Luck diz a ele que não funcionará nele. O cara fica intrigado com o nosso herói, então ele gostaria de saber seu nome. Luck se recusa a dizer a ele e ataca em vez disso. O Alto Senhor o bloqueia, mas Luck quebra sua barreira e corta sua mão. Saya segue com um ataque próprio, mas ela fica chocada quando o Alto Senhor o desvia. Ele diz que o ataque deles é muito lento, mas Luck se pergunta se ele tem certeza disso. Ele surpreende o Alto Senhor com seu ataque e corta sua mão. Saya está confiante de que eles podem vencer se trabalharem em equipe, mas o Alto Senhor começa a rir. Ele acha engraçado que eles pensaram que tiraram seu braço, e ele choca nossos heróis ao se regenerar. O Alto Senhor ri novamente, e Luck percebe que isso não será tão fácil quanto ele pensava. Obrigado por assistir meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.